Eliane foi presa por volta das 3 da manhã. A polícia, a madrasta, acusou o marido e disse ter somente ensacado os corpos. Com as investigações, os atos de tortura vieram à tona. Crime na visão do pai. Rodrigues voltou a afirmar que o crime foi motivado porque as crianças atrapalhavam a rotina do casal. Para a perícia, sangue no carro é de Isabela. Dá para afirmar com 100% de certeza que o material encontrado não é da vítima. O julgamento foi no Fórum de Santana, eu lembro porque era bem perto do Estadão. O casal já havia sido condenado pela opinião pública muito antes do julgamento. A mesma população interessada em 2008 pelo crime voltou a se interessar em 2010 pelo mesmo crime. Depois eu sei que o caso teve um pouco de repercussão quando eles foram julgados. Foi uma pauta tratada com muito cuidado pelo jornal. Bom, nós acompanhamos, né, todo, do começo ao fim, a chegada da mãe, a chegada dos acusados, acompanhamos todos os depoimentos, full time mesmo. Mas o que chamou a atenção naquela época é a quantidade de populares ao redor do fórum, né? Os advogados eles não conseguiram no primeiro momento estacionar o carro dentro do fórum, tiveram que passar por um corredor polonês, foram agredidos. Isso é bastante comum e muito ruim também, né? Porque isso, de certa forma, pode pressionar os jurados, como me falaram, eu não tenho essa transcrição disso, mas disseram que isso foi utilizado para intimidar, olha, escuta lá fora. Eu fui muito veemente no papel do Conselho Tutelar nesse caso. Eu acho que eles exercem um papel muito, muito importante e é uma questão a ser discutida. Não posso culpar A, B ou C, mas discutir o papel do Conselho Tutelar de todos os lugares, todos os municípios, porque muitas vezes eles negligenciam, como foi nesse caso. Mais uma vez, eu acho temeroso jogar a conta só para cima do Conselho Tutelar. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, é o caminho mais óbvio, mas não me parece ser o caminho que hoje, né? Não me parece ser o caminho que provoca as reflexões mais profundas. O Conselho fez o que diz o ECA, que é tentar devolver ao convívio familiar antes de abrigar. Então, se você for olhar só friamente no que está escrito, ok, o Conselho fez o papel. O que faltou ao Conselho foi algo que não está na lei, que é a sensibilidade de ver que essas crianças estavam sob risco iminente, por conta do histórico. O vídeo apresentado pela perícia mostra que a criança chegou no colo do pai, foi atirada no sofá, houve a esganadura, ele pegou a tesoura e a faca, fez um buraco na tela, pegou a criança e atirou pela janela. Eu lembro muito da defesa questionando o trabalho da perícia. Falando do Laércio, ele que fez a análise do corpo da vítima. Então é o médico legista que analisou. Ele disse, olha, não dá para falar quem esganou a vítima. Tem aquela versão de esganador. Mas para mim foi ele. Não dá para saber, mas se fosse para apontar alguém, apontaria ele por conta do tamanho da mão. E o vídeo mostra que foi ela e não ele. E outros peritos que eu ouvi, inclusive da própria polícia científica, diz o seguinte, não dá para afirmar nem que houve a esganadura. Mas o que eu me lembro, os argumentos da defesa me pareciam muito frágeis, sabe? Muito ligados a um detalhe da perícia, tal. Quando você tinha um monte de outros detalhes mostrando que não tinha como ter uma terceira pessoa ali, sabe?
Bom, primeiro eles diziam que a culpabilidade foi do outro. Os advogados de defesa, eles diziam, olha, quem assassinou foi a madrasta. E eles diziam, quem assassinou foi o pai. Né? Essa era a primeira lógica. Para quê? Para atenuar. Porque ambos iriam ser condenados. E depoimentos bastante intensos, né? Falando da convivência, da família, tudo, né? Então não houve em nenhum momento pedido de absolvição, né? Porque não tinha como. Para escapar das acusações, Rodrigues alegou ter sofrido coação e agressões por parte de policiais civis na delegacia de Ribeirão. Fui coagido por policiais do Garra com choque elétrico e pressão psicológica, afirmou. O material encontrado no apartamento tem uma marca de sangue na porta do quarto da vítima. Parece um dedo, uma digital, que foi encontrado. A defesa, ela pergunta para a perita que fez esse videozinho, ou responsável por ele, se foi isso que aconteceu, se foi atirado, não sei o que, como é que ela pôs o dedo aqui? Ela falou, porque não cabia na minha dinâmica. O objetivo do advogado é plantar a dúvida. Ele não precisa provar que os clientes são inocentes, ele precisa plantar uma dúvida. Se os jurados tiverem uma dúvida que seja, eles vão inocentar, pelo menos é o que manda a nossa lei. Durante uma conversa, o delegado Calil Filho ele disse o seguinte, terminando um raciocínio. Bom, se foram mesmo os dois, aí eu olhei e pensei, como assim, né? O delegado principal, que ele é o titular do nome do DP na época, era o titular do nome do DP na época, está dizendo, se foram mesmo os dois. Eu não sei dizer o que aconteceu dentro daquele apartamento, exatamente. Não é o que a perícia apresentou, aquele videozinho não é aquilo. Essa informação que o Calixto Calil Filho diz, se foram mesmo os dois, é uma prova de que é exatamente isso. A polícia também não sabe. A defesa queria inserir uma terceira pessoa ali. Criar uma teoria da conspiração que não. Os dois estavam no apartamento, os dois praticaram o crime e os dois jogaram a menina pela janela. A acusação trouxe as provas, trouxe todo o histórico, né, da indas e vindas na delegacia. A base principal da acusação foi o caráter tão hediondo desse crime. Tanto a mãe biológica, quanto o pai, quanto a madrasta, eles são os responsáveis pelas mortes dessas crianças. É o famoso, cadê a mãe? Porque é muito fácil, né, eu, mulher branca de dentro do meu território, achar que eu posso julgar os atores envolvidos nessa história. Eu tô falando de mãe, de tia, especialmente das mulheres que cercavam essas crianças e de alguma maneira não puderam, acredito que não porque não quiseram, não puderam porque não tiveram meios para proteger esses meninos. Então, foi uma série de negligências, né? Eles tiveram muita gente que poderia salvar eles, assim, né? Eles tiveram a mãe, eles tiveram os vizinhos, eles tiveram a tia, eles tiveram a conselheira tutelar, eles tiveram o delegado, eles tiveram todo mundo, assim, eles não tiveram essa salvação. No momento da divulgação da sentença, tinha bastante gente. Os populares estavam na porta, soltaram fogos de artifício, né? Comemoraram, todo mundo, justiça. Então, inesquecível para mim esse dia. Dia de fôlego para os repórteres também. Comemorar o quê? Não tem que comemorar, só é uma tragédia, né? Não tem alegria nenhuma de julgamento de uma morte de uma criança de 5 anos. Eles filmaram o trajeto até a prisão. O trajeto dos dois, que realmente teve essa força, né, dramática, assim. Para cumprir a pena, eles foram para Tremembé. Alguns crimes que são praticados, eles não são aceitos pela conduta, né, disciplinar que os presos têm. Então esses casos todos vão para Tremembé.